Olá, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, realizando as atividades que a gente propôs. Hoje, a gente vai dar continuidade às nossas correções, mais o estudo de vocabulário novo, além de trabalharmos interpretação de texto e produção textual. Então, eu peço que vocês, para a aula de hoje, acompanhem a leitura e a correção das atividades da página 23, 24 e 25. Eu preciso que vocês prestem atenção à correção, façam a correção direitinho. Qualquer dúvida, anotem essa dúvida e me enviem por WhatsApp ou por e-mail para que eu possa saná-las com vocês. Bom, antes de tudo, a gente precisa lembrar que nós iniciamos o capítulo 2 do nosso livro. O Chapter 2 tem o nome de Learning a Foreign Language, que quer dizer aprendendo uma língua estrangeira. Antes de mais nada, eu quero que, além da correção, vocês abram o caderno de vocês, coloquem a data de hoje e acrescentem a palavra glossário. Eu quero que vocês escrevam a data de hoje e coloquem a palavra glossário. Vocês já devem estar familiarizados com o que o glossário significa, né? Vocês colocarão algumas palavras que eu direi para vocês ao longo da correção da atividade e em frente vocês colocarão a tradução em português. Por isso que vocês precisam prestar bastante atenção, porque eu não vou ficar numerando todo o tempo. Eu vou falar, olha, acrescentem essa palavra no glossário de vocês. E aí, ao final dessa aula, eu vou querer que vocês me enviem uma foto dessa atividade proposta, desse glossário proposto para vocês. Então, vamos lá para a correção? Página 23 do livro, todo mundo. Lá nós temos 3 questões sobre foreign languages, que vocês devem responder, ou no caderno ou no livro. Letra A. Do you consider speaking a foreign language important? Why? Você considera falar uma língua estrangeira importante? Por quê? Primeira palavra que a gente vai colocar no nosso glossário. Why. Why. W-H-Y. E o que ela significa? Por quê. O porquê de pergunta, não o porquê de resposta. Agora, respondendo essa questão, você considera falar uma língua estrangeira importante? Por quê? Você pode considerar importante saber falar alguma outra língua além do português? Se sim, você vai me falar por que aprender uma língua além do português é importante. Se não, você vai me falar por que o português basta na sua vida. Letra B. What do you do to learn and improve your English? Explain. O que você faz para aprender e melhorar o seu inglês? Explique. Então, se você assiste série, escuta música, faz algum curso além das aulas da escola, você vai colocar para mim. Segunda palavra que nós vamos ter no glossário, improve. Improve, que significa melhorar. C. If you could choose another language apart from English, which one would you like to learn? Se você pudesse escolher outra língua além do inglês, qual seria a que você aprenderia, que você gostaria de aprender? Então, se você gostaria de aprender espanhol, você vai colocar espanhol, francês, italiano, japonês, todas as línguas que você gostaria de aprender além do inglês. E se você já está aprendendo uma língua além do inglês, coloque aí. O que a gente vai ter que focar agora é em uma produção de texto e como que a gente vai interpretar esse texto. Primeiro, antes de mais nada, página 24. Reading is cool. Sempre que tiver isso aqui, ler é legal, a gente vai saber que a gente vai estar trabalhando com um texto, certo? Só que antes desse texto, a gente tem duas questões. Primeira, before you read the text,
Talk to your classmate about the question below. Então, antes de ler o texto, fale com o colega de sala sobre a questão abaixo. Próxima palavra que nós temos que ter no nosso glossário, below. Below, que quer dizer abaixo. Below, abaixo. Letra A. What languages other than English are the most important ones? Why? Que outras línguas, além do inglês, são as mais importantes? Por quê? Essa é uma resposta pessoal, então você vai me falar quais outras línguas que você acha, além do inglês, que são importantes da gente saber. Se você acha que é importante a gente saber espanhol, você vai colocar: eu acho que nós devemos aprender espanhol por... E aí você vai me dar as razões. Eu acho que a gente tem que aprender alemão por essas razões. E aí vocês vão escolher uma língua ou mais línguas e vão me explicar por que elas são importantes de serem aprendidas. Letra B. Do you know what a polyglot is? Explain. Você sabe o que é um poliglota? Explique. Lembram-se que a gente tem algumas denominações, né, para quem fala mais de uma língua. Por exemplo, se eu falo português e inglês, eu sou bilíngue. Se eu falo português, inglês e espanhol, eu sou trilíngue, ou seja, eu sei dominar 3 línguas. Se eu falo português, espanhol, francês e alemão, eu sou poliglota, ou seja, quando eu sei mais de 3 línguas e eu tenho domínio de mais de 3 línguas, eu posso ser considerada um poliglota. Número 2. Observe the title of the text and answer. What is the text about? Primeiro, qual que é o nome do texto que a gente tem aí na página 24? O nome do texto é Benefits of Learning a Foreign Language. Benefícios de aprender uma língua estrangeira. Sendo assim, do que o texto está falando? It is a text about the benefits of learning a foreign language. Então, é um texto sobre os benefícios de se aprender uma língua estrangeira. Vamos trabalhar com o texto agora? Antes de nós lermos o texto, nós já lemos o título, né? E sabemos que é Benefits of Learning a Foreign Language. O que nós temos aí no cantinho? Na imagem do livro, nós temos uma imagem de uma moça com o livro na mão e embaixo dela tem uma legenda, né? E na legenda diz: Karina Pereira, a language enthusiast, talks about her experience learning foreign languages. Karina Pereira, uma entusiasta da língua, fala sobre suas experiências aprendendo línguas estrangeiras. Próxima palavra que a gente vai ter que ter no nosso glossário, enthusiast. Enthusiast, que quer dizer entusiasta. Outra expressão que a gente vai ter que ter no nosso glossário, foreign languages. Foreign languages, que quer dizer línguas estrangeiras ou idiomas estrangeiros, vocês escolhem. Então, enthusiast and foreign languages vai ter que ter no nosso glossário. Vamos trabalhar com o texto agora. Acompanhe a leitura com o livro de vocês ou pela tela. Ever since I was a little child, I have always liked learning words and expressions in other languages. Ever since I was a little child. Desde que eu era uma criança pequena. I have always liked learning words and expressions in other languages. Eu sempre gostei de aprender palavras e expressões em outras línguas. Mais 2 palavras que vocês vão colocar no glossário. Words, que quer dizer palavras, e expressions, que quer dizer expressões. Então, coloquem words
e expressions no glossário de vocês. When I was 9, quando eu tinha 9. Quando eu tinha 9, o quê? 9 línguas ou o quê? Quando eu tinha 9 anos de idade, né? Se eu tô falando que desde que eu era uma criança pequena, então, when I was 9, quando eu tinha 9, I started studying English at school and I love it. Eu comecei a estudar inglês na escola e eu amei. I learned a lot about English grammar and vocabulary at school. Eu aprendi muito sobre gramática inglesa e vocabulário na escola. Próximas palavras e termos que vocês vão ter que colocar no glossário: English grammar e vocabulary. English grammar significa o quê? Gramática inglesa. E vocabulary, vocabulário. And when I was 16, e quando eu tinha 16 o quê? Anos de idade. I had the opportunity to go to an exchange program in Canada. Eu tive a oportunidade de ir para um programa de intercâmbio no Canadá. Outra coisa que nós temos que ter no nosso glossário, exchange program. Exchange é intercâmbio. Program, programa. Então, exchange program, programa de intercâmbio. Para onde ela foi quando ela tinha 16? Canada. Ela foi para o Canadá. I stayed there for 1 year. Eu fiquei lá por 1 ano. Living with a Canadian family. Vivendo com uma família canadense. It was one of the best experiences of my life. Quer dizer, foi uma das melhores experiências da minha vida. During my stay there, durante minha estadia lá, I started studying French. Eu comecei a estudar francês. French, francês. Coloquem no glossário de vocês. French, que quer dizer francês. Which is also an official language in Canada. Que também é uma língua oficial no Canadá. Então a gente sabe, né, que tem o Canadá francês e o Canadá inglês. Em algumas cidades a gente tem a predominância do francês e não do inglês no Canadá. Tanto que as duas línguas são consideradas oficiais. E muitos documentos eles têm a versão em inglês e em francês, para que todos possam entender. Então, o que a gente tem que anotar aqui no nosso glossário? Nós vamos anotar osso. Osso. É um AL, mas a gente fala como se fosse um O, tá? Osso, que quer dizer também. I studied hard, but it was totally worth it. Worth it. Atenção, terminou com TH, atenção de F, worth. Começou com vogal, eu vou juntar na hora da pronúncia. Então, worth it. E o que quer dizer worth it? Que vocês vão colocar lá no glossário de vocês também. Worth it significa quando algo vale a pena. Então, it was totally worth it. Então, valeu a pena. Eu estudei muito. I studied hard. Estudei muito, mas valeu totalmente a pena. French is a beautiful language. Francês é uma língua bonita. E de fato realmente é, né? Dando continuidade, segundo parágrafo. After I came back to Brazil, depois de voltar para o Brasil, I started studying Spanish. Eu comecei a estudar espanhol.
Próxima palavra no glossário de vocês, Spanish. Spanish, que quer dizer espanhol. I think it is very important for Brazilians to learn this language, because here in South America, most countries' official language is Spanish. I think it is very important. Eu acho que é muito importante for Brazilians to learn, para os brasileiros aprenderem this language, essa língua, because, porque de resposta. Coloquem no glossário de vocês. Because, porque de resposta. Here in South America, aqui na América do Sul, most countries, a maioria dos países. Official languages, então a maioria dos países tem como língua oficial o espanhol. Então o espanhol é a língua oficial da maioria dos países na América do Sul. I absolutely loved learning this language. Eu absolutamente amei aprender essa língua. E thanks to that. Thanks to that é uma expressão que vocês vão colocar também no glossário, que significa graças a isso. Graças a isso, now I have friends. Agora eu tenho amigos from Uruguai, Peru and Argentina. E graças a isso o quê? A ter aprendido espanhol, agora eu tenho amigos do Uruguai, Peru e Argentina. Which are places I have been to, que são lugares que eu já estive. Keeping in touch, mantendo contato. Coloquem no glossário de vocês. Keeping in touch. Keeping in touch, que significa mantendo contato. With these friends, com esses amigos. It's a great way, é um bom jeito. To practice the language, de praticar a língua. I am also learning Chinese and German. Eu também estou aprendendo chinês e alemão. Duas palavrinhas que vocês vão colocar no glossário. Chinese, que significa chinês, e German, que significa alemão. Chinese and German. These languages are a little bit more difficult for me. Essas línguas são um pouco mais difíceis para mim. But being able to say even a few expressions in these languages is extremely rewarding. Mas ser capaz, coloque aí able no seu glossário. Able, capaz, de dizer algumas expressões nessas línguas é extremamente recompensador. Escrevam no glossário rewarding. Rewarding, que quer dizer recompensador. Some people ask me why I dedicate so much of my time to learn languages. Algumas pessoas me perguntam por que eu dedico tanto tempo meu para aprender línguas. I always say there are a lot of benefits. Eu sempre digo que tem muitos benefícios. Coloque no glossário de vocês benefits, que significa benefícios. For example, por exemplo, coloquem no glossário também. For example, por exemplo, learning a foreign language improves your memory and increases your attention span. Aprender uma língua estrangeira melhora a sua memória e aumenta a sua atenção. Próxima palavra que a gente vai colocar no nosso glossário, increases. Increases. Aumenta. Gives you access to a great range of information. Te dá acesso a uma grande variedade de informação. Enables you to communicate with people from different places and cultures and make wonderful friends. Enables, vocês vão colocar no glossário como permite.
Então, permite você se comunicar com pessoas de diferentes lugares e culturas e fazer amigos maravilhosos. Provides you with insight into another way of thinking. Te provém que você tenha uma percepção de outros jeitos de pensar, outras maneiras de pensar. Então, você vai colocar no glossário provides, que você vai traduzir como te dar, insights, que você vai colocar como percepção ou conhecimento, e outra coisa que você vai colocar no glossário é way of thinking. Way of thinking, jeito de pensar, maneira de pensar, modo de pensar. Another mindset, outra mentalidade. Outra palavra que vocês vão colocar no glossário é mindset. Mindset, que é jeito de pensar. Makes you more interesting person. Improves your chances of finding a good job and so on. Faz de você uma pessoa mais interessante e melhora ou aumenta suas chances de encontrar um bom emprego. And so on. Outra coisa que você vai colocar no glossário, and so on, e vai traduzir como e assim vai. Então, a gente já tem várias palavras no glossário, né? E essa aqui é uma expressão, tá? Uma expressão mais popular e mais informal. Último parágrafo. So, if you haven't started studying a foreign language yet, então, se você ainda não começou a estudar uma língua estrangeira, esse yet vocês também vão colocar no glossário de vocês como ainda. Então, presta atenção como eu construí essa frase. Então, se você não começou a estudar uma língua estrangeira ainda, não fica um pouco estranho? Porque em português a gente normalmente colocaria o ainda no começo, né? Poderia ficar assim. Então, se você ainda não começou a estudar uma língua estrangeira, mas em inglês a gente colocou o ainda aqui no final. Então, cuidado na hora que vocês forem traduzir alguma coisa, de não traduzir exatamente onde está a palavra, eu vou colocar o correspondente em português, porque vocês viram que não é assim que eu estou traduzindo, né? My question is, minha indagação é, what are you waiting for? O que você está esperando? E eu quero essa expressão inteira no glossário de vocês. What are you waiting for? O que você está esperando? Então, é uma expressão muito comum, né? Então, o que a gente pode entender desse texto como um todo? Primeiro, vamos lá do começo. Essa moça, a Karina, o que ela está falando nesse texto? Ela está dizendo como que ela aprendeu inglês, como ela aprendeu espanhol, como ela aprendeu francês, os motivos que a fizeram escolher esses idiomas, como ela fez para melhorar e os benefícios que ela encontrou e ela acha pessoalmente que aprender uma língua estrangeira te traz. Então, o que vocês vão ter que fazer agora? A partir da leitura, vocês responderam as questões 3, 4, 5 e 6, certo? Então, vamos corrigi-las. Questão 3. Read the text and check. This test is. Então, depois de lermos o texto, a gente vai marcar qual é a opção que fala exatamente aquilo que o texto tem a passar. A primeira opção. Esse texto é an option article, in which the author provides her experience and points of view about an issue. É um artigo de opinião no qual a autora nos dá suas experiências e pontos de vista sobre um problema? Poderia ser, né? Porque ela está falando como que ela aprendeu inglês, por que ela acha que é importante, por que ela acha que a gente tem que aprender não só inglês, mas também espanhol, sendo moradores da América do Sul.
Então essa resposta parece certa. Vamos ver se a outra está certa também ou se ela está errada. A letter to the editor in which the author comments on an article published in the newspaper. Então, primeiro, é uma carta para um editor no qual a autora comenta um artigo publicado em um jornal. Em algum momento aqui, esse texto apareceu como uma carta? Ele tem dedicatória? Não, né? Ele tá falando sobre um outro artigo? Não, tá falando só das experiências da Karina. Então o que a gente pode perceber? Que a resposta certa é a primeira. É um artigo de opinião no qual a autora nos dá suas experiências e pontos de vista sobre um problema. 4. Answer the questions below. Responda as perguntas abaixo. Letra A. Where is the author of the text from? De onde a autora do texto é? A gente viu que ela é do Brasil. She is from Brazil. B. How many languages does she speak, including the one she is learning? Então, she speaks 6 languages. Ela fala 6 línguas. E na C. Which languages are these? Quais são essas línguas? Portuguese, English, Spanish, French, Chinese and German. Então ela fala português, inglês, espanhol, francês, chinês e alemão. E chinês e alemão ela ainda está aprendendo, então ela não é fluente, ela mesma disse. Letra D. How old was she when she went to an exchange program in Canada? Quantos anos ela tinha quando ela foi para um programa de intercâmbio no Canadá? Ela tinha 16 years old, então ela tinha 16 anos. Letra E. How long did she stay there? Por quanto tempo ela ficou lá? She stayed 1 year there. Ela ficou 1 ano inteiro lá, não é? Ela disse, como a família canadense, with a Canadian family. Letra F. In her opinion, why is it important for Brazilians to learn Spanish? Na opinião dela, por que é importante para os brasileiros aprender espanhol? Because in South America, most countries' official language is Spanish. Então ela mesma diz que é importante a gente conhecer ou saber o espanhol porque a maioria dos países da América do Sul tem o espanhol como língua oficial. Qual país da América do Sul não tem o espanhol como língua oficial? São 2. O Brasil, que tem como língua oficial o português, e a Guiana Francesa, que tem como língua oficial o francês. Letra G. Do you agree with her? Why? A G é uma resposta pessoal. Ele está perguntando se você concorda com ela sobre a importância de nós brasileiros sabermos espanhol. Então, se vocês concordam, vocês vão colocar Yes, I agree, e você vai me explicar por que você concorda. Se não concorda, No, I do not agree, e vai falar por que você não concorda. Letra H. Is she enjoying learning Chinese and German? Ela está gostando de aprender chinês e alemão? Yes, she is. Ela mesmo fala, né? Sim, eu estou gostando muito de aprender chinês e alemão. She says that being able to say even a few expressions in these languages is extremely rewarding. Então ela diz que mesmo sendo capaz de dizer algumas expressões nessas línguas é extremamente gratificante. 5. According to the author, learning languages has many benefits. Write the benefits she mentions in the corresponding categories. Então você vai escrever quais são as vantagens, os benefícios que ela encontrou dos campos, de acordo com os campos que ela apresentou aqui e no texto. Então, qual é o benefício intelectual que ela encontrou de aprender outra língua? It improves your memory. Melhora sua memória. Increases your attention span. Aumenta sua atenção. It gives you access to a great range of information. Te dá acesso a uma grande variedade de informação. Quais são os benefícios na área cultural? Ela diz que it enables you to communicate with people from different places and cultures. Te possibilita, te permite comunicar com pessoas de diferentes lugares e culturas. It provides you with insight into another way of thinking, another mindset. Então, te
permite, te dá novas maneiras de pensar, acesso, né, a novas maneiras de pensar e outra mentalidade. Você vai ter contato com outras mentalidades, podendo até mudar as suas ideias, né? Quais que são os benefícios na área profissional? Ela diz que it provides your chances to get a good job. Então, te dá chances de conseguir um bom emprego. E quais que são os benefícios na área pessoal, personal? Ela vai dizer que it enables you to make wonderful friends. Te possibilita fazer muitos amigos maravilhosos. It makes you more interesting person. E te transforma, te faz uma pessoa mais interessante. Letra C e última. Read the question the author asks the readers in the last paragraph. Então você vai ler a questão que o autor pergunta aos leitores no último parágrafo. Primeiro, próxima palavra que vocês vão colocar no glossário de vocês. Readers, que quer dizer leitores. Então vamos ler a questão? So, if you haven't started studying a foreign language yet, my question is, what are you waiting for? Então, se você não começou a estudar uma língua estrangeira ainda, minha questão é, o que você está esperando? Você vai marcar qual dessas duas opções corresponde à intenção dessa pergunta. Que pergunta? O que você está esperando? Primeira opção, she wants to criticize people who can't speak a foreign language. Ela está querendo criticar as pessoas que não falam uma língua estrangeira? Ela em algum momento falou de outra pessoa que não seja ela? Não, né? Então ela não está criticando ninguém, ela está apenas falando as experiências dela. E olha aí a segunda opção. She wants to motivate people to start studying a foreign language. Ela quer motivar, essa palavra é importante, as pessoas para começarem a estudar uma língua estrangeira. E é isso, né? Ela em todo momento ela está falando dos benefícios e como que aprender uma língua nova possibilitou ela a pensar de uma maneira diferente, a conhecer pessoas diferentes. Então ela está a todo momento motivando as pessoas que estão lendo a serem um pouquinho mais como ela. Então, terminamos aqui a correção dessas atividades. Espero que vocês tenham acertado a maioria. Se não, façam a correção. Qualquer coisa, me perguntem, tá? Terminou a correção, terminou o glossário, vocês vão me enviar uma foto desse glossário de vocês no caderno, para eu poder avaliar vocês como nota de caderno. E nas próximas aulas, a gente vai continuar com as correções e começar um conteúdo novo. Então, até a próxima. Tchau!